Olá, boa tarde. Já vou entrar aqui com o inglês. Boa tarde, estão ouvindo bem? Opa, acho que minha câmera tá errada aqui. Tá virada. Tá virada. Deixa eu ver. Opa, agora sim. Agora sim. Tudo bom, Marcos? Tudo bem? Boa tarde, pessoal que está acompanhando. Nós estamos iniciando agora mais uma live da Fundação. Vê se ela tem que ficar em pé. É. Tá certo. Beleza. Nós estamos iniciando agora mais uma live da Fundação Margarida Alves. Hoje a gente fala um pouco sobre solidariedade, né? Esse valor que tem se aflorado nesses tempos. Eu vou passar para o nosso convidado, ele se apresenta e depois a gente continua. Opa. Boa tarde, meu nome é Gleison, eu faço parte do MTD, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadoras por Direitos. Também sou militante da Consulta Popular e outras ações, né, e outros espaços que a gente acaba também nesse processo se envolvendo e participando, né? Mas no geral é isso, assim, acho que eu vim falar mais a partir desse momento do ponto em que o MTD desenvolve essa ação em todo o país e dialogar, evidentemente, com outras ações de solidariedade que estão acontecendo nesse momento, são de extrema importância. É isso, Marco. Então vamos lá, né? A gente tá vendo nesses momentos. Travou dois? Ah, tá. Ok. Quando liga, acontece isso? Não sei, é a primeira vez que é a primeira vez que eu acho que está acontecendo. Mas acho que se ele tá no silencioso, Não, no silencioso ele sempre está. Agora eu não estou me vendo. Não sei se você está me vendo. deixa eu voltar contigo de novo. Peraí. Vamos lá. Acontece. Vamos lá. Que vai agora. Tá ok pra ti? Tá travando, né? Voltou? Acho que agora Isso. voltou. Então Horroroso. vamos lá, vamos continuar. A gente está vendo, né, nesses tempos de pandemia, de Covid-19, que algumas ações de solidariedade elas estão acontecendo, né? E se a gente parar para pensar, essas ações elas estão chegando muito mais rápido que as ações do governo federal, né? A Correto. solidariedade, principalmente trazida pelas entidades, organizações da sociedade civil, algumas organizações do Poder Judiciário também, elas têm suprido muito mais a necessidade das pessoas do que aquelas ações oferecidas, ofertadas pelo Poder Executivo, né, pelo governo federal, enfim. E aí a gente percebe a importância dessa solidariedade, né, a importância desses movimentos de solidariedade, que não é novidade para quem já acompanha as ações da sociedade civil, por exemplo, a gente sempre trabalhou muito nessa perspectiva de ser solidários, né, de dar-nos as mãos, de ajudar uns aos outros, a gente sempre trabalhou muito nessa perspectiva, mas isso agora ganha uma dimensão maior, né? Porque muita gente está precisando, é uma situação que a gente nunca tinha vivido assim, nessa magnitude. E aí, Gleice, eu acho que a gente pode começar por isso. A gente pode começar falando um pouco sobre a importância da solidariedade antes e agora também nesses tempos, né? Muito bem, Marcos. Eu acho que você traz uma questão que é de fato central, né? Que é esse tema que a gente está vivendo. Primeiro, a gente está diante de uma crise, né? Uma crise profunda, né? A gente já vinha num processo de crise. Essa crise ela não acontece
com a pandemia, ela é uma crise que vinha se arrastando, uma crise, vamos dizer assim, de natureza econômica, né? Você tinha um desemprego já na casa dos dois dígitos, como a gente fala, né? Já, a gente estava uma taxa de desemprego altíssima. A condição de que a gente vem acompanhando, né, as famílias, a situação das famílias já era assim, já tinha gente caindo de fome antes dessa pandemia. A gente já relatava pessoas que estavam caindo de fome e situações assim que são degradantes, assim, de rato comer o dedo de criança, assim, sabe, de roer dedo de criança. E isso deixava a gente muito, enfim, muito preocupado com tudo isso, porque é uma crise de natureza econômica, é uma crise de natureza social, né? E era uma crise também, acabava sendo, porque pelo desgoverno que a gente está vivendo, uma crise de natureza política, né? Que ela só se agrava mais ainda nesse momento, né? Então, essa crise ela vai fazer com que. E aí estamos diante de uma outra crise que junta todos num caldeirão só, né? Que é a crise sanitária, a crise de saúde, né? Então a gente é pego nesse momento, mas entender que esse processo ele vem se arrastando e só agrava esse processo, né? Então esse tema da solidariedade, a questão né, da solidariedade, primeiro é dizer o seguinte, no meio desse processo todo, a gente está diante de um desafio enorme, né? Que é o desafio de sobreviver, né? É preciso, em especial, os mais pobres, em especial os que têm menos renda no nosso país, precisam passar por esse processo, passar juntos e sobreviver a tudo isso. E isso exige um esforço que não é só individual. É lógico que cada um e cada uma, cada família em particular, terá que fazer o seu papel, né, no sentido do isolamento social, no sentido dos cuidados necessários para evitar contaminação, né? Mas é preciso que haja uma corrente do bem, como a gente fala, né? É preciso que haja uma corrente do bem, uma solidariedade de fato, né? Eu aproveito, né, lembrando até de uma frase do conhecido aí, o Che Guevara, né, que ele dizia que solidariedade é correr riscos juntos, né? Correr riscos juntos. Então, se você for pensar a história da solidariedade no nosso país, a gente tem o povo brasileiro, ele tem gravado na memória essa solidariedade. O povo é solidário, né? Mas é preciso que nesse momento a gente consiga, inclusive também, é lógico que toda ação de solidariedade nesse momento é bem-vinda, né? Toda ação humanitária, né? Toda ação por justiça e igualdade social é bem-vinda. Mas é preciso que a gente possa, aqui a gente vai fazer isso um pouquinho, pontuar qual é o tipo de solidariedade necessária para o momento que a gente está vivendo, tá certo? Porque a solidariedade ela é parte dos valores, né, humanos, assim, mas às vezes nem todo tipo de solidariedade ela é suficiente para o desafio. Então eu queria só apontar inicialmente uma campanha que eu acho que está muito na nossa memória ainda. Acredito que muitos aqui devem lembrar e recordar dos chamados comitês contra a fome do Betinho, né? O Herbert de Souza, que era um sociólogo. Ele, inclusive, tinha uma doença, né? Ele é hemofílico, ele tinha uma doença, inclusive os irmãos também eram hemofílicos. E ele foi, por conta de uma transfusão de sangue, né, que é o hemofílico, ele tem que estar fazendo essas transfusões de sangue constantes, ele acaba, na década de 80, né, está ali o vírus da AIDS, ainda é algo muito novo, está se disseminando na década de 80, e ele contrai o vírus da AIDS. Veja, mesmo com ele, diante da sua enorme generosidade e grandeza como ser humano, né, ele com hemofilia, ele convivendo com HIV e AIDS, uma das pessoas né, que é uma pessoa notável, o Betinho, ele parte para um processo que naquele momento é fundamental, que é uma campanha
de solidariedade, que é os comitês, os famosos comitês de combate à fome, né? Não sei se vocês lembram, né, Marcos? Assim, tinham, aí eu lembro muito, para mim isso marcou muito, né? Porque era um prato, tá certo? Era um prato vazio, assim. E esse momento foi fundamental para que a gente pudesse, na sociedade brasileira, dizer o seguinte: quem tem fome não pode esperar, né? E é importante aquela história que as pessoas até hoje falam, a gente tem que dar o peixe, mas tem que ensinar a pescar, né? A gente se fala muito isso. Daqui a pouco é isso. Voltou. Estão me ligando aí, eu não tenho como, eu não sei se, eu acho que não tem como desligar o telefone, né? Mas não está Acho que não. interferindo no som, né? É só uma ligação Só, de lá. só quando liga, trava, mas aí você volta. Normal. Tá certo, tá tranquilo Pessoal, então. pode ligar para a Gleice, que ele está na live agora ao vivo. Ei, gente, não ligue, manda recadinho aqui. Eu vou pedir para Luana, é Luana que tá me ligando. Eu acho que é sobre a live, a gente não conseguiu fazer é, pelo Instagram do MTD, aí tive que fazer no meu, tá certo? Mas eu acho que é isso que ela tá tentando me ligar para Uhum. isso. Mas enfim, a gente tava falando, né, que aquele momento é um momento que marca profundamente a nossa sociedade para um tipo de solidariedade, né? Que é a solidariedade que olha para aquelas pessoas que estão em condições, né, degradantes às vezes, né, do ser humano. O Frei Beto, que é outro pessoa interessantíssima, né, que tá aí, que é um frei que ele lutou contra a ditadura, escritor, né, e ele é dominicano, ele é da congregação dos dominicanos. Ele falava isso, né, em relação aos direitos humanos. Ele dizia em determinado momento, determinados textos dele, né, que ele faz muitos textos, muitas crônicas, né, e ele dizia que os seres humanos, nós, os seres humanos, ainda não conseguimos conquistar nem os direitos dos animais, né, comer, dormir, né, ter uma casa, um teto, um lugar para se abrigar da chuva e tal. Então imagina os direitos humanos, né? Ele, claro, ele fazendo aí, ele faz esse jogo de palavras, mas querendo dizer que veja, para o ser humano, de fato, ser humano, ele precisa dessas condições, né, básicas, né? Dessas condições básicas de sobrevivência mesmo, né? De viver bem, né? Porque a sobrevivência é isso que a gente está tentando. Mas enfim, eu estava falando do Betinho, porque essa campanha marcou profundamente a sociedade brasileira, né? E ela colocou a gente talvez em outro patamar, no patamar de a gente dizer o seguinte: olha, é preciso que a gente dê o peixe, porque senão as pessoas não vão ter condição nem de pescar, tá certo? Depois vem todo um debate de que é necessário que se diga para as pessoas terem consciência é, de quem é o dono, quem é o dono do rio, às vezes podem represar o rio, ou seja, já ir passar para um terceiro plano que seria de pensar nas questões sociais, nas causas e tudo. Mas o importante, eu acho que essa campanha ela revela, é uma coisa reveladora da memória que o povo tem sobre o que é solidariedade e os rumos que a solidariedade deve ter. Um outro aspecto dessa campanha é que a campanha de referência que é usada pelo governo Lula para o Fome Zero. O Fome Zero olha para a campanha do Betinho como uma experiência material, histórica, algo que foi concreto. Milhões de pessoas no nosso país se mobilizando para a solidariedade. Ou seja, com isso, na época, o Lula viu que era possível sim ter uma solidariedade de verdade e que a questão da comida, de matar a fome, é uma questão central e que precisa ser uma questão encarada por todos os governos. É lógico que a gente está falando aqui de solidariedade de uma forma ampla, mas quando o povo tem fome, acaba que o tema da fome, né, passa a ter centralidade, né? Então, de lá para cá, você teve toda aquela história do o Fome Zero virou o Bolsa Família, que é esse programa que tem aí hoje, né? E que é uma forma dos que estão abaixo da linha da pobreza, né? Ter ali uma renda, né? Um começo de renda para poder
partir para conseguir outros meios de sobreviver, tá certo? E para fechar esse tema do Betinho e das nossas histórias, que eu acho interessante, me veio assim para a gente recuperar, porque infelizmente a ditadura. Tá ouvindo? Tô Ah, ouvindo. sim, tá. A ditadura, ela fez uma coisa que foi terrível, né? Ela silenciou e ela conseguiu apagar da nossa memória determinadas figuras, determinadas pessoas que foram fundamentais. Uma delas é o Josué de Castro, tá certo? O Josué de Castro, que pouquíssima gente talvez conheça, né? Infelizmente o povo brasileiro hoje, em geral, não conhece o Josué de Castro, é o grande, é a grande pessoa, é o grande pensador brasileiro que a gente precisa revisitá-lo em relação à fome, porque ele, né, tem o famoso livro Geografia da Fome, em que ele faz um mapa. Ele cruzou e fez um mapa na época pernambucano, né? E ele cruzou um mapa mostrando em que a fome no Brasil, ela tinha um lugar, ela tinha um território, era o mesmo lugar da onde as pessoas pobres viviam. Porque até então, antes de Josué de Castro, acreditem, pasme, né, nisso. Até antes do Josué de Castro falar isso, a fome no mundo era tido como algo fisiológico. Então, eu estou com fome, eu vou lá e como. Não é certo? Sim. Eu vou lá e como. Então, é como se fosse algo biológico. E ele fala, não, a fome é uma questão social. A fome não é, eu estou com fome, vou lá e como, né? Assim, é social. E ele vai provar isso, né? Então é tanto que ele vai ser chamado para FAO, né? Que eu acho que é o órgão da ONU responsável por essa questão de combate e erradicação da fome, né? E passa a ser referência. Na ditadura, ele nem era, veja só, ele nem era tido como marxista, né? Revolucionário, de esquerda, coisa do tal, era uma pessoa progressista, né? Com essas ideias. Ele é exilado da ditadura, pela ditadura brasileira, e morre no exílio, e morre de tristeza, né? Morre de tristeza no exílio. Então, quem gosta muito do Chico Sainz, aqui do Mangue Beach, aqui de Pernambuco, para o mundo, né? Sim. O Mangue Beach, todo ele é baseado na, no material que o Josué de Castro produziu. É tanto que o Chico Sainz tem aquela música, né? Josué, nunca vi tamanha desgraça, para lá, tem que estar fazendo o Uhum. famoso livro Homens Caranguejos, né? Bom, enfim, eu estou trazendo só esses elementos, eu sei que estou aqui fazendo as preliminares, mas eu acho que é para a gente ter a dimensão de que há referências na nossa sociedade, memória, há material, pessoas de referências que podem nos ajudar nesse momento sobre a questão da solidariedade. Por quê? E aí, para delimitar, a nossa solidariedade, ela talvez seja um pouco diferente da solidariedade da Rede Globo, né, do Criança Esperança, porque ali tem uma solidariedade que é pontual, né? Que quem é do serviço social, eu não sou, mas eu conheci várias pessoas de serviço social e elas relatam isso, né, que quando vão estudar serviço social nos cursos, as chamadas assistentes sociais inicialmente eram chamadas de damas de caridade, né, eram tidas como as damas de caridade. É tanto que esses serviços no Estado que são relacionados à assistência social, muitas vezes, é associado à primeira dama, né, a primeira Sim. dama. Então é como se, né, você tem lá o governador, o presidente, o prefeito, e dentro da estrutura do Estado, a primeira dama, ela fica responsável pela ação social, que é, na verdade, é caridade, né? É caridade, Uhum. né? Veja, eu não sou contra a caridade, né? Não quero que me interpretem assim, acho que a caridade é algo valoroso, precisa ser feita, né? Mas é preciso que a gente avance para além da caridade, né? É preciso que a gente, que eu acho que é o processo que a gente quer discutir sobre os desafios, né, que é o tema proposto. Primeiro, que parabenizar, tá certo? A, parabenizar a Fundação Margarida Maria Alves pela brilhante assim, iniciativa, né? E, e dizer que é isso, esse tema
é o tema central do momento, né? A solidariedade em tempos de pandemia, né? Porque vamos precisar, como diz a música, vamos precisar de todo mundo, né? Vamos precisar de todo mundo nesse momento, em todos os aspectos, né? Mas é isso, acho que só fazendo um pouco inicialmente desse resgate, desses desafios que a gente tem vivido, né? No nosso país, em especial, em que os mais pobres não vão sofrer, não sofrem, tá certo? Não sofrem, isso já está dado, com o vírus da mesma forma. Embora vocês escutem falar assim, olha, esse vírus, eu vi muito isso, né, esses dias, assim. Esse vírus é um vírus dos ricos, né? Foi os ricos, né? Começou com os ricos, né? Os ricos foram lá na Europa, porque inclusive se sabe hoje que a contaminação aqui no Brasil ela tem dois vetores, né? Um foi dos brasileiros que tiveram na Europa, né, em especial na Itália, e outros tiveram nos Estados Unidos. Esses foram as portas de entrada para o vírus aqui no Brasil, tá certo? Uhum. Se fala muito que não, o isso foi os ricos que trouxeram isso e tal. Tudo bem, é verdade que o vírus ele não escolhe classe social, né? Assim, ele em dado momento ele vai pegar todo mundo, né? É uma questão infelizmente é uma questão de tempo. É um vírus, né? E ele está presente vamos dizer assim, atualmente está presente na realidade, na natureza, e ele vai, em algum momento, se a gente tiver contato com ele, a gente pode se contagiar e não tendo vacina, podemos ter complicações. Mas ele atinge de forma diferente as pessoas, né? Se sabe, por exemplo, que atualmente em São Paulo tem isso mais claro, que está se morrendo mais gente dos bairros, da periferia de São Paulo do que dos bairros ricos, tá certo? Não é que não está morrendo gente rica, e eu também, né, eu não estou aqui defendendo que os ricos morram e os pobres sobrevivam, não. Mas é porque é uma realidade concreta. Estamos falando aqui é, da esse vírus ele vai revelar a discrepância, né, a profunda desigualdade social no nosso país. Ele vai revelando isso, tá certo? À medida em que haverão pessoas com melhores condições, até porque se alimentam melhor, né, têm uma imunidade melhor, tem mais informação, inclusive, tem mais informações para se cuidar. O tal do álcool gel, que a gente tanto fala, né? Que o pessoal só fala, eu quero álcool gel, eu quero álcool gel. Gente, assim, é lógico que se a gente pudesse ter álcool gel para mais de 200 milhões de brasileiros, a gente teria. Mas não vamos se enganar. Não vamos se enganar, porque o álcool gel é um produto, né, caro, ele é caro, relativamente caro, e não é acessível a todo mundo. E nesse processo a gente vai ter que ter água sanitária e sabão, tá certo? Água sanitária e sabão, porque o álcool gel, ele é para em situações em que você está na rua, não tem como lavar a mão, você não tem uma torneira, não tem sabão, e você usa o álcool gel, né? Uhum. Questão de higiene, né? Mas eu estou falando isso porque é isso, porque às vezes você tem na periferia o pessoal nas favelas, nas ocupações, tá certo? O pessoal fala assim, gente, a gente quer álcool gel, a gente quer álcool gel. É um negócio assim, a gente não tem, né? Não tem, acho difícil, as estruturas de Estado, o governo, a prefeitura, o governo federal, disponibilizar álcool gel para todo mundo nesse processo de pandemia, né? Muito, Uhum. muito difícil. E se a gente parar para ver, por exemplo, essas ações de solidariedade dessas grandes empresas, de grandes artistas, eles estão preocupados muito em distribuir álcool gel, né? Assim, a gente vê a Sim, Natura engarrafou não sei quantos mil litros de álcool gel, mas nunca vai dar conta, né? E é importante, Gleice, eu acho que colocar aqui algumas coisas. Por exemplo, quando você fala da questão da democratização, que muita gente diz que o vírus é democrático, né? Que pega tanto rico quanto pobre. Mas a gente teve essa semana, como manchete da Folha de São Paulo, uma fala de um analista de investimentos daquela XP Investimentos, que ele diz que
o pico para os ricos já passou. Ou seja, as vidas que estão em jogo hoje, dito inclusive por essas pessoas mesmo, são a vida das pessoas mais pobres, né? Porque os ricos, principalmente lá em São Paulo, e você dá o exemplo de São Paulo, eles têm o Sírio-Libanês, têm aqueles outros hospitais que estão muito bem equipados e que agora esses hospitais já estão se esvaziando, porque de fato o pico do vírus entre as pessoas ricas, como eles mesmos já estão colocando, já passou. Né? Quem devia se infectar já se infectou, agora quem tem sua renda, sua poupança, seu trabalho garantido vai ficar em casa, não vai mais se expor a nenhum risco, né? E também tem a questão de que dentro de tantas outras questões, esses problemas que a gente vê hoje, como você já colocou no começo, mas o desemprego, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso ao saneamento, são problemas que já existiam. São problemas estruturais de muito tempo, né? Que são problemas que a crise apenas escancara agora. Mostra para todo mundo, né? Mas esses problemas, eles são estruturais e eles já existiam desde muito tempo. Essas pessoas, elas já existiam. Elas só passaram a não ser vistas. A gente tem também a declaração de alguém do governo que diz que tantos milhões de pessoas estavam invisíveis para o governo até agora porque não estavam em nenhum cadastro. Isso é muito sintomático da realidade que a gente vive. Né? Essas pessoas não estavam invisíveis, elas existiam. Elas só não, o governo só não chegavam até elas através de políticas públicas eficientes, né? Mas é isso mesmo, perfeito, Marco, perfeito. Se fala muito no antes e depois do coronavírus. A partir de agora tudo vai ser, vamos dizer assim, um divisor de água. Vai falar antes do corona e depois do corona, né? E acho que vai ser isso mesmo. Agora, é preciso que se resgate, como você tá colocando aí, que de fato o vírus ele vai trazer à superfície, né? Isso tudo que está da sociedade que estava, de alguma forma, para nós, né? A nós isso já estava, de certa Sim. forma, mais ou menos visível, né? Sempre teve muito, mais ou menos visível, porque a gente está enfiado até o pescoço nessas contradições da sociedade. À medida que você luta, à medida que você age, à medida que você se movimenta, a gente percebe com mais clareza as contradições, os antagonismos, sabe? De quem está de um lado, quem está do outro, quem tá. Isso passa a ser mais perceptível. Mas para o conjunto da sociedade, isso não estava tão claro assim. Inclusive essas pessoas, veja, essas pessoas que têm essa natureza, que no último período foi se revelando, uma natureza, eu diria até assim, mais fascista, né? Uma natureza que propõe que o diferente, que isso é o fascismo, né? Para explicar às pessoas o que é o fascismo. É aquilo que for diferente, ele tem que ser exterminado, ele tem que ser eliminado da sociedade, né? Que você tem uma posição política diferente, você tem uma opinião diferente, você expressa a forma de viver de forma diferente da sua, você vai ser exterminado. Veja, se acirra mais ainda. Você vê pessoas que são capazes de fazer um ato, né, na frente de um quartel, pedindo a volta do AI-5, a volta da ditadura militar, em pleno processo de pandemia, aí a gente retoma ao tema da solidariedade. É muita falta de empatia com o ser humano. Tá certo? Peraí, que essas pessoas estão querendo o quê? O que elas estão falando mesmo aí? Vamos, sabe? Vamos procurar isso, entender que elas simplesmente estão ignorando milhões de brasileiros que nesse momento estão expostos, estão sujeitos a contrair uma doença e num período em que podem ir todo mundo ao mesmo tempo, que esse é o problema, para o serviço de saúde e não ter condições de atender e morrer pessoas, vamos dizer assim, né, porque eles alegam que são os velhinhos, né, mas morrerem pessoas como aconteceu na Espanha, como aconteceu na Itália, que pessoas jovens passaram a morrer, né, porque você não tinha leitos, você não tinha respiradores, UTI suficiente, equipe suficiente, porque por mais que você tenha os equipamentos, os respiradores, você tem que ter um médico ali. E o médico não se forma, você não forma um médico do dia para a noite, tá certo?
Mas enfim, eu acho porque isso aí pega muito no tema da solidariedade, porque essas pessoas elas simplesmente elas perderam a noção do ser humano, do outro, né? Do ser humano. Parece que Luana está pedindo aqui para entrar É pelo. porque pelo perfil do MTD eu vi. É porque se ela entrar, você sai. Porque a live do Instagram só entram duas pessoas, entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi, tá. Eu Porque acho ela tava falando aqui que eu acho que era para tentar fazer a transmissão do. mas não dá. Porque se o perfil do MTD entra, aí você sai. Eu Entendi, tava vendo aqui as mensagens dela. entendi. Tá, não, tudo bem, tranquilo. Mas é isso. E veja esse desafio da solidariedade nesse momento, né? Então, diante disso, nós que, vamos dizer assim, já convivíamos com o tema da solidariedade, né? A gente está dizendo o seguinte, olha, é preciso que a gente se mantenha vivo, né? Todos nós, mas em especial o nosso povo, né? As pessoas que estão lá na ponta, lá na periferia, nos barracos de lona, tá certo? Que inclusive parte delas, às vezes parte delas e na periferia, talvez nem acreditem ou não acreditassem no primeiro momento na história do vírus. Porque é uma realidade concreta. Vou dar um dado aqui também, daqui de João Pessoa. A taxa de isolamento, né? Veja, se sabe que hoje há um monitoramento, né, e isso é importante dizer, do isolamento social aqui na cidade de João Pessoa, né, onde você vai fazendo esse monitoramento e tendo uma ideia mais ou menos quais são os bairros que está tendo o isolamento social, né, aqui em João Pessoa. Isso é feito a partir do celular, seu celular é conectado, né, o tempo todo, e uma empresa foi contratada pela prefeitura faz esse processo. Inclusive, até outros lugares a gente tem discutido a necessidade de ter também um processo como esse, e não tem, que é o caso, por exemplo, de Bahia, é o caso de outras cidades da região metropolitana, porque na prática João Pessoa e a região metropolitana é uma coisa só. O vírus ele não tem essa coisa da fronteira, né? Ele não vai olhar para a fronteira. Mas e o isolamento social, num determinado momento, eu acho que foi no feriado, um feriado que a gente teve, ele foi um dos melhores, né? A taxa de isolamento. Ele chegou a 50, se eu não me engano, 53%, né? A média de isolamento, porque eles pegam os bairros, depois eles jogam uma média, né? Bairro tal fez o isolamento, e o isolamento, vamos dizer assim, ideal é o 70%, né? É o necessário para que você vá garantindo que através do isolamento o vírus não tenha tanta contaminação, né? E o dado agora é que o grau de isolamento nos bairros como Altiplano, Tambaú e Manaíra é o mais alto. E onde é que está a taxa de isolamento, a pior taxa de isolamento? No bairro do Gramame, Uhum. né? No bairro do Gramame. Veja, consequentemente é onde a gente começa a perceber o maior nível de contaminação. Então é isso. As pessoas, infelizmente, de renda maior, elas têm melhores condições de ficar em casa, né? Ela tem a Netflix para ver todas as séries, né? Ela tem uma poupança, ela tem um salário, ela tem uma renda, tá certo? Por mais que ela não esteja trabalhando, ela tem uma renda ali, né? Sim. Que a gente sabe que é uma renda. Mas, em geral, as pessoas mais pobres não têm essa renda, né? Não tem essa renda. Então, a solidariedade, o que a gente está propondo na campanha de solidariedade, é isso. Primeiro, que as pessoas tenham condição de manter o isolamento, né? Ou seja, a gente está sendo solidário, não é simplesmente para que as pessoas comam, né? Assim, é lógico, para que elas comam e se alimentem, né? Mas é para que elas garantam, tá certo? Elas garantam o isolamento, para que elas fiquem em casa, né, com condições. E a gente fica assim, muitas das vezes, a gente fica estarrecido com relatos e situações de que por exemplo, no Bola na Rede, eu vou dar só um exemplo que colocaram pra gente, assim, a companheira, eu não sei se ela tá aí,
Simone, que é lá do Bola na Rede, uma companheira de luta lá, uma grande liderança que acompanha, organiza um grupo de mulheres lá no Bola na Rede, e ela falando, olha, a questão é a seguinte, é simples, o problema é que aqui no Bola na Rede, que é uma comunidade da periferia de João Pessoa, né, a gente só tem duas situações em que todo mundo pode ficar em casa. Quando chove, que a gente não vai ficar na rua, se molhando, e para dormir. Mas normalmente a gente não tem como estar dentro de casa. É impossível estar todo mundo dentro de casa. Então isso é uma realidade concreta. Veja, o dilema e o desafio que a gente tem. Tá certo? sim, Então é preciso que a sociedade se mobilize e perceba que todo esse processo que a gente está vivendo exige de nós, né, dos movimentos sociais, uma posição. Tá certo? Uma posição e a gente passe a organizar a sociedade. Então, o que, que a gente está propondo? A gente está propondo que, e a gente sabe que existe esse sentimento na sociedade, né, de solidariedade, a gente está propondo que quem está querendo doar, né, tem pessoas, eu quero doar alguma coisa, né, isso que ela está querendo doar chegue até a quem precisa nesse momento. É o encontro, tá certo? É o encontro. Só que esse encontro, ele também pode ser mediado, ele pode ser atravessado por outras questões, outras expressões de solidariedade, né? Por exemplo, tem gente que está dizendo o seguinte, olha, no primeiro momento a nossa campanha ela foi financeira, né? Porque era uma campanha para se divulga uma conta, né? As pessoas depositam nessa conta, a gente faz uma compra, né, de produtos no atacado, faz muito, faz as cestas básicas e entrega, tá certo? sim. O que exige uma logística, vamos dizer assim, um pouco menos complexa. Mas em um determinado momento as pessoas falaram, olha, eu tenho um quilo de arroz, eu tenho uma água sanitária em casa e eu não tenho dinheiro. Essa é uma realidade que a gente precisa, né? Há setores que falam assim, olha, eu não tenho dinheiro por mais que eu gostasse, eu não tenho dinheiro para fazer transferência para depositar. Eu quero contribuir com comida. Como é que eu faço? Tá certo? E daí a gente foi passando para o segundo nível, vamos dizer assim, da campanha, que foi desenvolver um ponto central, um ponto de arrecadação fixo, onde pessoas poderiam deixar essas arrecadações lá, ou as pessoas diziam onde estava a comida e a gente fazia uma rota e pegava isso. Tá certo? Veja, isso é um tipo de ação e solidariedade. Agora, uma outra forma que a gente está identificando e buscando, e que no país está pipocando isso, é a tal da atividade remota. O que é atividade remota? Que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Remota, né? Aquele negócio de controle remoto, né? Assim, de longe, né? De longe. Então, tem pessoas que dizem, eu quero contribuir, mas eu não posso sair de casa. Tenho até medo de botar um quilo de feijão fora, né? De botar numa caixa e tudo. Não tenho medo, não quero, mas eu quero contribuir. Tem como eu contribuir daqui de casa, fazendo alguma coisa no celular, no computador? Tem, tem. Porque é isso. Por exemplo, a gente também está iniciando um processo agora para que se espalhe e a gente tente passar o pente fino, é lógico, nas nossas comunidades e ocupações, mas sobretudo no geral, que a gente está abrindo, que há pessoas que nesse momento não conseguiram receber o auxílio. Não conseguiram. O CPF travado, porque a prefeitura, não sei de onde, não tirou o sujeito há 2 anos atrás do cadastro do INSS, é como se ele não estivesse recebendo algum Uhum. benefício. Situações mais variadas. Cada caso, um caso, né? Como é que você resolve a situação dessa pessoa? Como é que você resolve? Você tem que entrar em campo. Então a gente está pessoas voluntárias, né, da área do direito, da área do serviço social, mas também de outras pessoas que têm interesse, e estão se dispondo a escutar essas pessoas, pegar a história dessas pessoas, e ó, o caso é esse, o caso é esse, e a partir daí a gente está montando um banco de dados, né, montando né, um mapa, um diagnóstico de que muita gente não está recebendo auxílio. Muita gente não está recebendo, quer receber, poderia estar recebendo e não recebeu. E não recebeu o auxílio, né? Enfim, então veja, só para dizer que a solidariedade que a gente está propondo
ela é mediada também por essas dimensões, né? Ela precisa considerar essas dimensões, de que todo mundo, se quiser, tá certo? Se quiser, pode contribuir com alguma coisa nesse momento. Pode contribuir com a sua ação, né? A sua ação, ou de casa, ou com condições para doar, né? Deixar um alimento, ou com condições para executar a ação, né? Que aí, vamos dizer assim, é o pessoal linha de frente, é o pessoal que a gente, inclusive, tem que ter mais cuidado, que é o pessoal que vai ter contato, né? Lá na ponta, que pode se expor, que pode se contaminar, e pode até contaminar as pessoas, aí dizer que a gente tem um padrão, né? Está adotando um padrão, um manual rígido, até as cestas básicas, a gente passa por um processo de higienização, com uma solução de água sanitária, né, em que a gente vai higienizando. A gente passa praticamente um dia para higienizar 100 cestas básicas, para garantir que a gente não seja também vetor, tá certo? Vetor de contaminação, né? Vetor de contaminação. Então é isso, assim. Ah, Você já colocou algumas atividades, né, que o MTD tá realizando, mas aí agora, se você quiser falar de uma forma mais concreta, como as pessoas podem fazer para ajudar? Porque, por exemplo, já tem gente aqui na live perguntando como faço para transferir uma ajuda para uma conta da Caixa. Então, por tá. favor, dê aí os caminhos de como as pessoas podem se inserir, se quiserem, nessas atividades, nessas doações, até mesmo profissionais que queiram fazer essa escuta que você está colocando, vocês estão fazendo também, para montar esses banco de dados, como é que as pessoas fazem? Tá, então, vamos lá. Em relação eu vi que a pessoa falou alguma coisa da Caixa, né? Uma conta da Uhum. Caixa. Eu não sei se Bárbara tá nessa live aqui, se ela tá escutando, mas porque a conta da Caixa Econômica é da companheira Bárbara. Aí eu não tenho de cabeça aqui, mas a gente pode depois passar. Porque, tem do Banco do Brasil, né? Uhum. Que está no meu nome, tem uma da Caixa Econômica. Inclusive a gente fez isso já pensando nisso, né? Assim, tem uma do Bradesco, uma do Santander, uma da Caixa e uma do Banco do Brasil, né? Para garantir. Então eu vou pedir, eu não sei se tem alguém do movimento aí, eu acho que tem. Se puder colocar aqui, aí a companheira E pode ver. no Instagram Né? de vocês deve ter também mais informações, né? Nos perfis de vocês, Tem, verdade, é verdade, é verdade. Procura no Face, tá certo? No nosso Face e no Instagram do MTD Paraíba, aí lá vai estar as informações da conta da Caixa, né? Mas eu estou vendo aqui que a companheira Vera também está pedindo para falar sobre outras ações, que eu acho importante. É, Inclusive a fundação tá à frente. Mas dizer, Vera, Vera, fique hã? tranquila que está aqui anotado no meu caderninho. Eu vou falar da campanha da Fundação daqui a pouco. Vera, ele vai falar, vai falar. Mas assim, veja, a nossa ação de solidariedade, nossa campanha chama-se quarentena com direito, né? Direito de quarentena, né? Quarentena com direitos. Por quê? Porque as pessoas precisam fazer a quarentena, mas precisam ter os direitos para fazer, exercitar essa quarentena, né? Então, ela tem envolvido, por exemplo, doação de alimentos, né? Essas cestas básicas, doação de leite, né? Que eu acho que é uma coisa interessante, é muito afetiva, porque diz respeito às nossas crianças, né? E a gente sabe que, às vezes, uma cesta básica, ela vai alimentar uma criança, mas a criança ela tem que ter, às vezes, uma alimentação especial, né? Como leite. E às vezes a dificuldade nossa é essa também, né? Há muita demanda por fralda, há muita demanda por leite, né? E leites até às vezes especiais, né? Tem crianças que precisam tomar determinados leites especiais. Mas enfim, a gente tem um leite, uma iniciativa de solidariedade muito, muito interessante, que é a partir do Ministério Público Federal com os produtores de leite aqui, que é o Leite Fraterno, né? Que as pessoas têm uma conta e depositam nessa conta, chega o valor de 12 mil reais e depois isso se converte num caminhão de 4 mil litros de leite que é distribuído gratuitamente, né, nas comunidades urbanas, né, da Grande João Pessoa, Campina Grande. Isso é uma iniciativa da qual a gente também está envolvido, né. Há um processo também que a gente
solicitou através do governo do estado a doação de lonas, então é bom que se diga isso também, porque as pessoas às vezes precisam, até para estar em casa, se manter em casa, precisam estar num lugar que não caia água dentro da casa, né? Não molhe, não então nessas chuvas, imagina as chuvas que a gente tem vivido aqui esses últimos períodos na região metropolitana, né, João Pessoa, em particular, muita chuva, né? Então lona e o material de limpeza. Né? Esse material de limpeza, a gente tem uma iniciativa belíssima, que é da Marcha Mundial de Mulheres, em que elas se dispuseram a pegar uma receita do setor de saúde do MST, de sabão líquido, né? E elas resolveram montar um núcleo de produção, essas mulheres. E o que é que elas solicitaram da sociedade apenas? Elas falaram, nós queríamos que vocês pudessem passar garrafa PET. Garrafa PET, mas tipo, pode ser água mineral, pode ser da grande, pode ser da pequena, enfim, né? Inclusive a gente reforça isso aqui agora também. Quer dizer, eu quero, guardem suas garrafas porque elas são fundamentais nesse momento. Esses grupos que estão produzindo sabão, produzem o sabão, passam para a gente, para que a gente possa, ao doar a cesta básica, e também um sabão junto. Por quê? Porque naquilo que a gente falava inicialmente, infelizmente não tem condição da gente distribuir álcool gel, porque não tem álcool gel, né? Assim, para comprar, que a gente não tem dinheiro para comprar álcool gel. Até em farmácia a gente acompanhou isso no primeiro momento. Faltou álcool gel nas farmácias, ou o preço do álcool gel disparou, até o Procon foi em cima, não sei o que, parará, aquela coisa toda. Mas é difícil, né? Então aí a gente precisa encontrar os caminhos aonde não há, né? Outra iniciativa nesse campo tem sido, onde a gente se articula com outros setores, tem sido a questão das caixas solidárias, o condomínio solidário, né? Do Mãos Solidárias, que a gente está chamando, né? Que é uma campanha onde pessoas nos seus prédios, nos seus condomínios, elas adotam uma caixa e conversam com o síndico, porque tem que ter a autorização do síndico, tá? E dali você vai recolhendo aquele donativo, aquela doação, né? Tanto material de limpeza como isso tem sido muito interessante, muito interessante. Estou vendo que o Alexandre Guedes está aí, um abraço para o Alexandre Guedes, que também tem né, ajudado, contribuído nesse processo dos condomínios, não só no condomínio onde ele mora, mas ele também tentando pegar aí os condomínios na redondeza da casa dele e tudo. Mas enfim, então você tem essa ação, tem uma outra ação que eu acho importante colocar também, que é das máscaras. Essa a gente está tentando, vamos dizer, a gente está tentando cruzar essas ações. Mas eu queria só, por exemplo, relatar para vocês, e acredito que vocês já devam ter conhecimento de algumas, mas o importante é cruzar todas essas ações. Esse, inclusive, é o nosso objetivo nesse momento, é o nosso grande desafio. É cruzar todas as ações de solidariedade numa enorme campanha. Uma campanha que seja massiva, uma campanha que contagie corações e mentes, incendeie corações e mentes nesse momento, né? E a das máscaras, você tem situações que são pessoas costureiras, mulheres costureiras que estão fazendo máscaras para vender, tá certo? Outros fazem para doar, mas essa que está fazendo para vender, ela não está fazendo algo errado porque quer vender a máscara, né? Porque ela não tem, está desempregada, está tudo isso, ela está fazendo máscara. Então, como é que a gente faz com que aquela costureira, né, lá do Raio da Morada, no Roger, a mãe de Catiene, Dona Cátia, como é que a gente faz que a máscara dela possa, de alguma forma, ser vendida, né, e chegar na mão de quem está precisando de máscara? Você está entendendo? Tem ações o pessoal do IFPB produzindo máscara e passando para o MTD, né? Aí a mãe de André, a mãe de pessoas que começam a fazer. Guiani, né, nossa grande Guiani aqui do Conselho Estadual de Direitos Humanos, fez 50 máscaras essa semana. E, então, existe uma rede subterrânea, né, de pessoas que estão afetivamente ligadas e estão dizendo pra gente assim, eu não tenho condições, evidentemente, de estar na linha de frente como vocês, mas eu quero ajudar. Eu quero fazer alguma coisa, tá certo? Eu quero fazer alguma coisa. Então isso está sendo possível, né? O desafio é ampliar esse processo, né? Então
São assim, iniciativas como essa, né? Existem outras e outras iniciativas, né? Que estão de várias organizações e movimentos. A gente tem tentado avançar do MTD para os movimentos num guarda-chuva que a gente está chamando de Periferia Viva, né? Que é uma Uhum. campanha que já vai envolvendo ali o MST nessa coisa do leite, o Levante Popular da Juventude, que está ali no Timbó e no Pedregal, em Campina Grande, né? A Marcha Mundial das Mulheres, né? A PJR, que é lá de São Domingo, que é um polo de produção de confecção que está fazendo máscaras, tá certo? O pessoal da Pastoral da Juventude Rural, o pessoal da ASA, na articulação do semiárido, que inclusive é um dado nesse momento preocupante, né, para a gente refletindo e ver como é que vai também tratando disso, porque a campanha ela vai ter que se estender para o conjunto do interior, porque não é só aqui em João Pessoa, né, que o vírus está. Uhum. Sim. Primeiro é que o vírus, quem tiver a oportunidade, veja o último vídeo do Átila, né, ele tem trazido coisas interessantes e ele fala bem-vindo ao lockdown, né, e ele vai falar um pouco disso aqui que eu vou trazer, que é o vírus ele começou agora a ir para o semiárido, olha só que doido, né? Para o semiárido, ele está se alastrando no semiárido, que é uma região historicamente onde bolsões de pobreza, de miséria, né, por conta da seca, das intempéries e da injustiça social, na verdade, né? Se pensar também que, para além da seca, tem as cercas, né, ali, mas ele se alastra, em geral, também está se alastrando para o interior, o que é um problema para a gente, para a sociedade brasileira. Por quê? É um problema para o interior, para o povo do interior, né? É um problema para todo mundo, porque assim como aconteceu nos Estados Unidos, diferente da China, que você teve, né, Yuan, o foco foi contido lá, nos Estados Unidos foram vários focos, e a dificuldade de você fazer uma contenção de um processo como esse em vários focos é muito difícil, à medida que vai adentrando o interior. Então, o que a gente está vivendo, por exemplo, aqui na Paraíba, né, no Uhum. Brasil. Então, a região norte, né, por isso que tá aquela loucura ali né, a situação da tragédia, a gente está diante de uma tragédia enorme. Então, é preciso que a gente possa ser guiado por esse sentimento, né? Como dizia o Che, né? Que ele dizia que sem medo de parecer ridículo, todo revolucionária é guiado por profundos sentimentos de amor, né? É esse sentimento de amor que a gente está falando, né? De amor à humanidade, de amor ao próximo, né? Uhum. Então, a campanha, ela tem esse foco, esse objetivo, né? Mas um desafio que a gente está colocando nesse processo todo é a necessidade da organização das pessoas. Veja, nós estamos nos organizando, né, enquanto sociedade, enquanto movimento, cruzando os esforços agora aqui, por exemplo, né, é um esforço que a gente cruza, o esforço do MTD com o esforço da Fundação Margarida Maria Alves, Sim. que é uma referência dos direitos humanos histórica na Paraíba, tá certo? Se eu não me engano, quase 20 anos, né? De 26. 26. 26, Vai né? fazer 26 anos. 20, 26, 23, 26. 26 anos. Pois é, uma referência histórica. Veja, a gente acabou de cruzar dois processos em que isso é uma aproximação, ou seja, a sociedade está se organizando para combater esse vírus, né? Para garantir que a solidariedade ela aconteça. Mas, sobretudo, para que a sociedade se organize também. O que é isso? A gente tem convivido. Você vai dizendo também aí meu tempo, se tem alguma questão, porque eu fico Eu ocupado. vou pedir já já para a gente parar, porque a gente gosta de salvar a live para disponibilizar para outras, para o Facebook, para o YouTube. E se Entendi, der 1 hora, aí a live cai e a gente não consegue salvar. entendi. Tá. Entendeu? Tá. Então eu só Uns concluir, dois fechar isso. minutinhos. Uns dois Pronto. minutinhos, é. A gente está se deparando com aquela situação que todo mundo já conhece. Ela não é uma situação nova, mas eu vou falar aqui. Que situação é essa?
é uma situação em que a gente, nas comunidades, a gente tem o tal da liderança, né? Aquela liderança, eu sou a liderança e tal, né? Inclusive, isso é algo que a gente está tentando, vamos dizer assim, é um processo ainda, mas abolir enquanto ideia e pensamento de que existe a liderança, uma liderança, né? E a gente está insistindo em que é necessário ter coordenações nas comunidades, tá certo? Coordenações. E não uma pessoa que vai resolver, que... A gente sabe que normalmente é o que acontece. É uma pessoa que tem lá, né, às vezes duas, que segura os BO, como o pessoal fala, né, que pega no pesado, que faz a coisa acontecer. Mas a gente tem enfrentado isso, né, nas comunidades, chegando e vendo determinadas situações em que é preciso que a gente avance para um processo em que essa campanha, no seu início, no seu meio e no seu fim, né, que infelizmente está longe, né, só para colocar a nossa visão de que esse período ele não é um período de... Não estamos falando de um período curto, estamos falando de um período que vai se estender. Ainda que se abra até agosto, mas a gente vai ter outros processos para se mobilizar na sociedade, né? A gente vai estar diante de Uhum. uma terra arrasada, com desemprego, com fome, isso não vai parar, tá certo? Isso, infelizmente, não vai ser na Gleice, noite do dia. nosso tempo vai acabar. Tá, Eu ainda tenho que falar um pouco sobre a campanha da Fundação, aí depois eu volto para a gente pedir. Peraí, segura aí um pouquinho. tranquilo, É, tô por aqui. a, a Fundação, ela tem já uma expertise em produzir sabão ecológico, sabão em barra, sabão ecológico. A gente já fez algumas unidades, já distribuiu algumas unidades de sabão ecológico em algumas comunidades em que a gente trabalha também, mas aí agora a gente vai abrir uma campanha, já está aberto, mas a gente vai publicar daqui a pouco, eu acho, uma campanha para a gente coletar óleo de cozinha usado, que é essa matéria-prima do nosso sabão. Então, nós vamos abrir para que a gente possa coletar óleo de cozinha usado para a gente produzir sabão ecológico em barra e distribuir para o maior número de pessoas possível, né? Porque a gente já conversou aqui que essa questão da água e do sabão é um item primordial de higiene. A gente também, eu acho que vai fazer distribuição de máscara, a gente está vendo como vai fazer também essas distribuições. O nosso presidente Alexandre Guedes está à frente da ABJD, que também está dentro dessas campanhas, a campanha do condomínio que você falou. Então, a gente tem também, a Fundação tem procurado alguns meios de ajudar nesse momento, né? Nesse momento tão difícil. Gleidson, 30 segundos para você se despedir. Então, gente, então eu agradeço, né, profundamente a Fundação, parabenizar mais uma vez a Fundação, né? É evidente que, para além da live, é uma relação que a gente vai construindo, né? Uhum. Da sociedade organizada através dos seus movimentos, das suas entidades, né? Agradecer aí quem esteve presente, né? Escutando, participando, escrevendo aí, tá certo? E eu acho que é isso, assim. Então, nos procurem, né? Não só o MTD, mas a Periferia Viva, os movimentos, se engajem, coloque à disposição o que você puder colocar à disposição, o seu tempo, né? Um recurso material, qualquer coisa, mas é fundamental que nesse momento a gente possa mexer com as estruturas da sociedade no sentido da solidariedade, né? Então, é isso que a gente espera, né? Sair desse processo melhor, né? Apesar dos pesares, melhor do que a gente entrou. Gleison, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. A todas as pessoas que estão acompanhando também a nossa live, pelo perfil da Fundação, pelo perfil de Gleison. Nos siga nas redes sociais, siga o MTD, para a gente também se irmanar nessa corrente de solidariedade e a gente vai sair dessa muito melhor. Eu tenho 25 segundos, então eu vou encerrar para a gente deixar a live salva e poder disponibilizar. Valeu, Gleison. Obrigado. Bacana. Valeu, Marco. Brigadão. Boa noite a todos e todas. Vamos lá. Vamos embora. Show de bola. Valeu. Obrigado, pessoal. Encerra agora, a live vai ficar salva e depois a gente joga no Facebook e no YouTube. Valeu.